E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Ali, eu sou desenvolvedora mobile e embaixadora do Space Squad. O Space Squad, para quem não sabe, é a comunidade de experts da Rocket City. Né? A gente está aqui para compartilhar conhecimento com a comunidade através de algumas iniciativas, como, por exemplo, o Space API, que acontece toda quinta-feira no Discord. A gente tem também publicações no blog, os meetups que acontecem por todo o Brasil. Então, vocês podem entrar no site da meetup.com, no perfil da Rocket City. Lá vocês podem ver quais são os próximos meetups que vão acontecer. Ou você pode ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo através do Instagram, que a gente publica tudo por lá. A gente vai começar a publicar cortes do podcast também. E o podcast também é uma iniciativa, né? Então, se você quer fazer parte do Space Squad, a gente é super aberto. A gente tem o processo de seleção, você faz o onboard aqui e começa a ajudar a gente. Você pode entrar em contato com um de nós, né, do Space Squad, ou eu, o Taveira, ou a Jaque, ou a Nádia. Você pode entrar em contato com a gente e falar, olha, eu quero participar, eu quero ajudar, que a gente dá um jeito e você vem pra cá, beleza? Ou você pode entrar aí na descrição, que tem o primeiro link é o nosso site, tem o rostinho bonito de todo mundo que faz parte, e também lá no finalzinho tem o formulário que você pode preencher, caso você queira fazer parte, beleza? Então, vamos... O que é o episódio de hoje? Pô, e aí, gente? Eu sou o Gabriel Taveira, sou também um dos embaixadores aqui da Space Squad e a gente está hoje com o Dev Vitoriano. No episódio de hoje, a gente falou de vários assuntos. A gente falou tanto de podcast, porque o Dan também tem um podcast que é o Devs 40 Mais. A gente falou de inteligência artificial, como isso vai mudar as nossas carreiras e principalmente do Devs 40 Mais, né? Então a gente falou sobre migração de carreira, sobre como funciona para uma pessoa que está agora considerando tecnologia e também para uma pessoa que já está em tecnologia, mas passou para os 40 mais. Então é um assunto bem legal, principalmente se você está na área e se você é de um público que talvez tá mais velho e tá pensando se isso faz sentido para você. O spoiler é que faz, mas eu vou deixar o Dan falar um pouquinho melhor sobre isso. Massa, isso mesmo, galera. Tipo, hoje a gente conversou sobre essa iniciativa que é o Devs 40 mais. Que é um recorte, né, para atrair pessoas com mais de 40 anos na área de tecnologia, tanto em transição de carreira, mas também se questionando como envelhecer na carreira. E aí a gente bateu esse papo, exploramos algumas questões relacionadas a preconceito, mas também a oportunidade, as iniciativas que a gente está fazendo, também o podcast 40 mais, o evento que a gente vai ter em São Paulo, né, a conferência de Devs 40 mais, e eu vou convidar vocês para assistir o episódio. Vou deixar um spoiler aí que para esse evento, quem tem 40 a mais paga meia entrada. Então, isso é muito bom, mas aqui no podcast você não precisa pagar nada, é só vir trocar essa ideia com a gente aí. Foi um papo super bacana. Show de bola, então bora pro episódio. Bora. Você tem o podcast, né, que é o 40 mais. Isso. Por que você decidiu começar com podcast? E o que é o 40 mais? É bem curioso isso. Assim, primeiro que assim, muito obrigado por esse convite, porque em geral a gente tá aqui sempre desse lado. Né? Semana passada eu entrevistei o Tauan Matos do Mais Um Code e ele também tem um podcast, o Mais Um Cast, que eles gravam aqui. E aí ele chegou e falou, nossa, que legal que hoje eu posso falar, não preciso pensar as perguntas, então... Não preciso ficar controlando a conversa. Exato. Onde que eu faço a minha segunda pergunta? Então, assim, obrigado, assim, pela oportunidade de trocar essa ideia. Vocês dois são um fenômeno, assim, super fofos e deixam a gente confortável. Dá pra ver isso pelos episódios que vocês estão gravando. Que bom. Mas... Obrigado por vir. Dois feedback positivo já, hein? Feedback positivo total, aí, estrelinha. E o Devs 40 mais, né? Essa iniciativa, ela veio de um lugar que me doeu mesmo, assim. Né? Eu tenho 42 anos, vou fazer 43 agora em um mês, né? E eu comecei a me olhar e me ver como uma pessoa na área de programação ainda programando, vamos dizer assim, a parte operacional, técnica, mas um dos poucos que tinha mais idade. A grande maioria era muito novo, né? E aí chega nesse momento também uma amiga minha, vendo eu divulgar coisas na internet. Eu divulguei um programa de uma empresa focado em 40 a mais. Ela ia treinar pessoas 40 a mais, ensinar uma linguagem de programação e depois ela ia contratar essas pessoas. Que legal. E aí a minha amiga se interessou. Ela já com quase 50 anos, trabalhou no mercado financeiro, tinha um supermercado, vendeu o supermercado.
E ela falou, vou estudar isso daí. E ela começou a fazer o curso lá, estudar para o curso, e ela gostou da área. Ela falou, pô, legal esse negócio de programar. E agora ela está com uma facilidade absurda. A gente, né, já está indo para o 20º episódio do podcast, e nisso a gente fez várias lives no YouTube, criamos uma comunidade para ensinar ela a programar, então ela está arrepiando. Do curso que você der para ela ali, ela mastiga e Caramba. aprende. Impressionante, impressionante. Parabéns aí, Adriana, para você, assim, todo sucesso. E aí eu pensei, como é que a gente vai falar disso, né? Eu crio conteúdo nas redes sociais, organizava eventos e tal, né? Organizo ainda, agora novos eventos, obviamente. E quando eu criava conteúdo nas redes sociais, é um conteúdo que eu produzo. Tipo, vou lá, gravo um Reels, né? Ou você grava um Story, você tem que criar um contexto. Aí você vai lá, bota link e tal, tal, tal. Falei, tá, se eu criar uma comunidade, como é que eu vou falar dessa comunidade? Como é que as pessoas vão ficar sabendo? Eu vou ter que gravar Reels, ou eu vou ter que pagar um anúncio, ou de alguma forma as pessoas vão ter que ficar sabendo disso que está acontecendo. Eu pensei, poxa, mas aí vai meio que sair até artificial, assim, né? Eu nem sei como falar. Eu vou ficar lá, oi, tem uma comunidade 1040+, vem aqui, faça isso. Eu pensei, poxa, se eu conseguisse gravar um podcast, né, onde eu convidasse as pessoas 40+ ou não 40+, para falar de tecnologia, para discutir isso, sairia só de cima de mim, até porque é uma dor, mas eu não sou um especialista na área, seria mais interessante eu ver outras pessoas que também estão com 40+, o que elas têm de opinião, projetos bacanas, né? Aí eu falei assim, bom, e isso vai me fazer eu ter um conteúdo meio que semanal ou mensal falando dessa comunidade. Então, meio que foi uma coisa prática, né? Ó, eu alugo um estúdio, vamos fazer uma coisinha legal, né? Poderia gravar de casa? Poderia, o conteúdo é conteúdo. Mas eu falei, pô, o estúdio é legal, né? A gente agora... Presencial, né? A gente não pode esquecer que a gente veio de uma escassez de poder fazer as coisas presenciais. A gente passou na pandemia. Isso não significa que a gente tem que voltar para o trabalho presencial, tá, gente? É diferente. Mas se reunir com as pessoas é gostoso, né? Então, vou convidar uma pessoa para vir aqui, aí vem, grava com áudio bom, aí, como a gente estava conversando, gera um corte, publica, cria um canal no YouTube, aí esse conteúdo vai para o Instagram, aí esse conteúdo, contando essas histórias, eu visualizei que fosse mais fácil das pessoas verem o que estava falando. Então, o podcast ele nasce como uma forma de marketing estratégico mesmo para alcançar o objetivo e falar da comunidade. Que no final, né, já começou assim, no final digo, no começo desse planejamento, mas que o objetivo final dele era criar um evento. Aí seria a parte mercadológica da coisa. É o Devs 40+, a conferência Devs 40+. Vai acontecer em 28 de outubro. Então já está marcado. Já está marcado. O podcast, a iniciativa Devs 40+, começou no começo do ano. Eu e minha amiga, né, a gente começou a planejar como que eu ia poder ajudá-la, mentorando, né, sobre essa área de tecnologia no final do ano passado, no final de 2022, que foi quando aconteceu esse programa da empresa, né, que chamava Quero Ser Dev 40+. Então, ela começou ali a estudar, eu comecei male a mentorá-la. Eu me acho assim, um péssimo mentor, porque eu tenho 38 milhões de compromissos na vida e aí me falta tempo para estar ali, né, fazendo a mentoria com ela. Só que acabou que o projeto se tornou uma mentoria coletiva. Então, o que meio que ela aprende, toda a galera que vai para as lives que a gente faz no YouTube, que está no Discord, acaba aprendendo também. A quem assiste o podcast também acaba aprendendo. Então, é todo conteúdo, né? É todo conteúdo. O meu combinado com ela foi isso. Eu vou te ensinar, só que público. Vamos gravar um podcast, eu vou te trazer pessoas que vão te falar o que é programar, como que é estar no mercado depois dos 40 anos. E eu tenho certeza que ela aprendeu mais assim do que qualquer outro jeito. Com certeza. Cara, se você assiste hoje ela enquanto host no podcast comigo, a desenvoltura dela em trocar com o convidado os assuntos... O tipo de pergunta muda, né? Exato. E muda é muito legal, assim, sabe? Que ela...
Não, porque é a API que vocês estavam falando aí. É uma propriedade já, assim, de que ela entende, ela tá dominando esse assunto, sabe? Ela tá aprendendo. Então, foram várias ferramentas. O podcast foi uma delas. Aí agora a gente tem esse projeto na web, que é o Super Devs 40+. A gente está transformando as coisas que ela usava no supermercado em termos de... Ela monitorava todo o recebimento de cartão no supermercado dentro de planilhas. Tudo. Ela conseguia pegar um desvio de 5 centavos se um cartão mudou a taxa que cobrava de receber de você. Só que tudo na planilha. Então, Tudo bem manual nesse sentido. Tudo bem manual. Ficava ela e o pai dela indo lá, pegando todos os tickets do caixa, de cada compra que passou no caixa, ia lá, inseria na planilha o valor. Falava de qual cartão que veio aquilo. O acordo que ela tinha com o cartão, ela colocava lá na planilha e as fórmulas iam apontando para ela. Ó, tem um desvio aqui de 10 centavos. E aí a gente está se propondo a transformar isso num sistema web. Então aí a gente está aprendendo HTML, CSS, JavaScript, e, né, junto com a comunidade para que ela pratique todos esses cursos que ela continua fazendo até agora. E o pessoal convidado vindo no podcast, trocar ideia com a gente e tudo mais. Sim. Normalmente o público é 40+ mesmo? Ou A grande maioria é. A grande maioria é. É uma linguagem mais voltada para o público? A gente tenta discutir, assim, também essa questão da transição de carreira, né? Que acontece muito forte quando a pessoa, depois dos 40+. Quer se tornar um dev depois dos 40. Depois dos 40. Não tem conhecimento de programação, não sou da área. E na maioria das vezes já estava numa área já há muito tempo. Cara, isso. eu tenho um caso muito próximo. Acho muito legal essa iniciativa. Porque a minha tia, ela se formou em sistemas da informação, mas muito tempo atrás. E ela nunca seguiu carreira. Ela fez a formação, mas logo depois ela entrou na Telefônica, ficou lá por mais de 20 anos. E agora ela já, com Dev 50+, ela, depois de ficar muito tempo, tentar empreender, ela decidiu tentar voltar para a tecnologia. Que e demais. Ela me procurou. E, ajudei com tudo que eu podia, dei os materiais. Sim. E geralmente, quando alguém te fala, quero ser dev, você passa os materiais e um mês depois a pessoa não está indo atrás dos materiais. Exato. A maioria das pessoas quer falar, quero ser dev, mas não se esforça. Exato. E ela se esforçou. Então, Sim. isso eu acho que é o diferencial. Não tem idade que te limite desde que você queira. Exatamente. Então, passou-se meses, ela já tinha completado todos os cursos gratuitos da Rocket City. Já estava com projetos. Sim. Beleza. Ajudei lá, GoStack. Beleza. Passou-se meses, já tinha completado todo o GoStack. Já estava com o projeto completo do Diego. Falei, caramba. É demais, né? É muito louco. Pô, ela já tá programando. Ela tá programando, assim, que ela sabe o que ela tá falta fazendo. Esforço, porque Exato. eu vejo gente da minha idade que fala que é programar que é nada. E não faz, não chega nesse ponto, né? Sim. Mas aí Hoje, a gente entra... ela tá na busca da primeira oportunidade agora. Exatamente. Deve 50+. Aí a gente entra nesse problema da primeira oportunidade. Ah, total. Porque no mercado tem muita mal olhar em cima da pessoa que é mais de 40, mais de 50. Isso. Quanto mais velha a pessoa, mais difícil é de conseguir a primeira oportunidade, né? E vocês trabalham em cima disso também? Esse talvez seja o principal foco. Porque falar de tecnologia, isso aí que você contou, Gabriel, é a questão de... Se você entrega ali, dá uma mini mentoria, faça esse curso. E se você tiver alguma dúvida, venha, troca uma ideia comigo. Ou se você quiser, pergunta ali no Discord, no fórum. Eu precisei ajudar ela a desempecar 2 vezes no começo. No mínimo, talvez assim, falar... Você precisa estudar isso, isso, isso. O famoso roadmap. Né? É a trilha ali do Discovery. Olha, aqui, pega esse Discovery aqui, você vai ver que são 3 módulos aqui, vai estar tudo certinho que você precisa estudar. Poxa, parece simples pra gente que tá ali no meio, mas muita gente não conhece o que existia... de tecnologia. Ou que tinha esse roadmap ali, né? Que existia uma possibilidade de um curso gratuito. Beleza. Aí a pessoa vai, estuda. Eu tenho amigas que já vieram também no podcast, 40+. Ela era cinegrafista da Globo por 20 anos. Caramba. Saiu, foi desligada. Vou aprender programação. Focou na área de dados. Estudou. E aí? E a primeira oportunidade que nunca aparece? Aí ela começa a não aparecer por outras coisas também. A gente aprende programação, mas em geral...
E o teu LinkedIn, como é que tá? Uhum. Você colocou seus projetos no GitHub? Você fez projetos, né? Você está vindo em eventos? Você está circulando teu nome? Aí tem toda essa jornada que a gente precisa conversar também. Ah, beleza, você faz tudo isso, aí se preparou, está aplicando para entrevista, aí chega do tipo a concorrência. 300 pessoas concorrendo uma vaga, todas recém-saídas da faculdade, ou já um pouco mais velhas, mas com uma baita de uma experiência, porque hoje o mercado também tem esse profissional mais experiente e que sofreu com layoffs, com demissões, e que então as vagas que exigem mais experiência, elas também estão sendo bem disputadas, né? E aí chega a galera 40 a mais, transicionando de carreira, com a puta de uma bagagem em outras áreas, financial, suporte, comércio, varejo, mais recente, que acabou de fazer um curso e está tentando aprender. E aí começa a entrar esse conflito geracional, esse preconceito geracional velado, né, estrutural que existe, que é o que a gente chama de etarismo, de que, mas 40 a mais, não está cansada. E não é só na tecnologia, não. Em todas as no áreas. No mercado inteiro. Em tudo. No geral. Né? Ou você está na área há muito tempo e você tem experiência. Isso. Ou... E a gente também fala dessa galera, de que já está na área há muito tempo. Que também entra, que está envelhecendo. Sim. E que às vezes é questionada. Se tipo, não deveria estar se aposentando? Ou, você não entrega mais a mesma coisa. E olha que se a gente olhar a expectativa de vida do Brasil, 40 a mais é metade. Né? Exato, é o que eu falo. Ainda tá na metade da vida. Gente, eu tenho que trabalhar tudo que eu já trabalhei ainda. E eu já tô cansado, mas isso aí é um outro ponto. Mas não dá pra parar, você não vai se aposentar. Pô, em que profissão a galera tenta se aposentar com 40 anos? Herdeiro, né? Não, quem espera se aposentar hoje em dia, né? Não, e mesmo lá na frente, né? Você vai saber que você vai se aposentar, mas você vai ter que continuar trabalhando. Sim. É difícil. Você vai se aposentar com um teto e assim... vai ser uma ajuda vai ali. Ser uma ajuda. Pra, tipo, talvez você trabalhar menos. Mas ninguém tá falando também... você fez 40, 50, 60 anos. Nossa, trabalhe menos porque você merece. Não. Trabalhe menos que você não consegue. Você tem que trabalhar a mesma coisa que o jovem que tiver 18 anos que está entrando no mercado, porque vocês vão estar concorrendo, então, a mesma vaga. Então, vai ser assim? Então, vamos conversar dessa forma. Vamos analisar que a pessoa que tem 40 a mais, ela pode ser útil no mercado e toda essa experiência que ela tem, mesmo em outra área, fazendo transição, pode ser um diferencial. Em termos de entrega, não tem um dado que vai te comprovar que uma pessoa 40 a mais faz menos do que uma pessoa mais nova. Principalmente na tecnologia, que não demanda nenhum esforço físico. A gente não está falando de uma pessoa de 90 anos. A gente está falando de uma pessoa de 40 também. Exato. Mesmo se fosse uma pessoa de 90 anos, ela ainda tem... Se ela estiver saudável, ela ainda tem capacidade cognitiva de fazer a gente tem vários entendeu? exemplos de pessoas que vêm, trocam ideia com você... E que você fica surpreso com a agilidade, com a habilidade da pessoa falar, a lucidez dela. Mantendo a saúde. Mantendo a saúde. Eu tenho 18 e tem muita gente de 90 anos que faz mais exercícios físicos do que eu. Então, assim... É tudo questão de, tipo... isso vale para qualquer idade. Exato. A pessoa, se ela tem a capacidade de fazer, ótimo. E você vai, se você for entrar nos 18, você vai ter os seus problemas também, que o mercado está ciente disso. Então, não é uma justificativa lá, vou pegar o do 18. O do 18 tem essa coisa do tipo... não tenho ali talvez o compromisso ainda com vida, não tenho família, talvez estou ali ainda junto com os pais. Então se aparecer uma outra oportunidade melhor, eu vou. Apareceu R$500 a mais, eu vou. Quero mudar de carreira, estou em tempo. Então tem um pouco ali da instabilidade, que também isso não é uma regra, né? Mas então significa que não é uma justificativa para você falar que a pessoa de 40 a mais, ela já tem compromisso com a família, ela não vai se dedicar muito tempo. O que rola muito com as mulheres também, e essa é a história da Silvia Coelho, que quando ela chegava, né, na Silvia Coelho, que lidera uma comunidade só de mulheres programadoras, aí elas programam, ela chegava para a vaga e perguntava, com quem vai ficar teus filhos? Poxa, mas para um homem ninguém pergunta, né? Quando o pai vai trabalhar, a gente... Né, em que isso afeta? O que isso afeta?
Quando a gente fala de localização, né, o endereço, com o Tauan Matos, aqui a gente estava conversando de endereço também, como isso atrapalha na vaga. A gente que às vezes vem de uma região mais periférica, no subúrbio, aonde que você mora? Né? O tempo que vai demorar para chegar vai impactar o teu trabalho, mas a gente sempre lidou com essas coisas, né? Então, só que as empresas, às vezes, elas deixam de te contratar porque você vai ter que tomar 2 ônibus para chegar aqui. Isso aconteceu e acontece muito, né? Então, a mesma coisa com a idade também. Não vou contratar porque 40 a mais. Não, mas você já deve estar almejando outra coisa na tua carreira. Não, eu almejei fazer uma transição. Eu passei a vida inteira numa área, posso até ter sido feliz nessa área, mas agora resolvi mudar. Porque geralmente depois dos 40 você vai se descobrindo, né? Vou me descobrindo. Agora eu cansei de só trabalhar. Fiz eu quero algo trabalhar. Que não gostava. Não gostava, agora eu quero fazer algo que eu gosto. Me apaixonei pela programação. E a gente sabe que não é difícil se apaixonar por criar código. De fato. É mó legal. Você tem o poder de poder criar coisas? Qualquer coisa, né? Entendeu? Então, para mim, eu falo que essa habilidade lógica de aprender a programar, ela tinha que ser ensinado no jardim da infância. A galera, hoje, meu sobrinho, ele já fala inglês com 3 anos, né? Numa escola bilíngue. Mas você, aprendendo programação, se o moleque conseguiu aprender inglês, ele não vai conseguir aprender programação. Na verdade, já tem estudos comprovando que quando você é criança, você absorve as coisas muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, por isso tem que tomar cuidado com o que você fala com criança, né? Total. A criança, ela absorve muito mais rápido, porque ela tá aprendendo muito mais rápido, o cérebro tá em desenvolvimento. Então, tipo, é um momento certo para aprender, mas isso não invalida que uma pessoa de 40 anos também tem a mesma capacidade. Ela pode ter um tempo de aprendizado diferente, isso é completamente normal. Exato. Cada um tem um tipo de aprendizado diferente. Uma pessoa de 40 pode ter aprender mais rápido do que eu de 18. Sim. Ou eu de 18 posso aprender mais rápido do que não o Gabriel de 22. Não tem essa diferença. Não tem. Não é idade. Cada um, é individual. Então, tipo... Essa habilidade, ela existe, a criança, ela é privilegiada nesse sentido. Com certeza. Mas é bom já começar, já apontar, olha, existe isso daqui. Sim. Isso daqui é legal. Sim. E eu acho que aprender a habilidade técnica de... A lógica. Lógica de programação. Você usa mesmo se não for programador. Exato. É uma habilidade que você vai desenvolver pro resto da sua vida, que vai ser o seu cinto do Batman que mais poderoso. Imagina, uma criança ali aprendendo, ela chega com 10, 11 anos, no celular ela já está craque. Se ela tiver um notebook, ela já consegue automatizar algumas tarefas, né, das coisas ali dentro, sei lá, que seja no joguinho dela. Entra no site, baixa, conecta com a API. As possibilidades são infinitas, né? E quando a pessoa 40 a mais, ela também descobre isso, também se abre um novo mundo para ela. E aí essa questão do aprendizado não faz diferença. A Adriana é um exemplo disso. É uma prova social viva ali. De que em questão de pouco tempo ela fez, sem brincadeira, acho que umas 3, 4 imersões em bootcamps com linguagens diferenciadas. Então ela veio de Ruby, Java, a JavaScript. Ela completou uma formação por onde ela passou em entender arquiteturas de computador, Linux, HTML, CSS... É muita coisa. Em muita coisa. Em uma questão de 1 ano. Minha outra amiga também, em questão de dados, focou ali em 6 meses. Ela estudou bastante e continua estudando, obviamente, mas que o aprendizado dela não diferenciou em nada do quem fosse mais novo e tivesse começando a aprender pela primeira vez. Não é a idade, é a pessoa. Porque você pode estar fazendo uma migração de carreira com 40 a mais, só que não é o teu primeiro emprego. Não é porque você nunca trabalhou com programação que você não sabe trabalhar. Sai na frente, exato. Um exemplo prático é a Nádia aqui do podcast. Ela ajuda a gente com tudo. E assim, ela fez uma migração de carreira depois de trabalhar 20 anos com contabilidade, trabalhar vários anos com modelo internacional. É que a Nádia é Barbie, né? A Nádia já fez tudo que você puder imaginar. Eu também. E agora ela se encontrou como programadora. E assim, o tanto de experiência que ela já teve de vida, ela cresceu muito rápido. Exato. Ela entrou como júnior, conhecia ela era júnior, só que ela foi no Assemble e ninguém falava que ela era júnior. E ela cresceu rápido. Demais. Por isso, porque
toda a parte de soft skill, lidar com pessoas e todo o resto, ela já estava ali. E olha como os isso ajudou ela, não, né? Não. Você pode ser, aprendi código, entrei no meu mercado mais fácil, a vaga, dev, me formei num bom curso, numa universidade, tenho inglês fluente, morei fora, consegui a vaga. Nossa, mas você lidando com pessoas é péssimo. Prazos. Você não tem a noção de que às vezes a responsabilidade eu preciso entregar. Que é a coisa que os jovens que estão entrando começam a trabalhar, né? Porque a gente só vai aprender isso com a prática. Depois de levar muita porrada, aí geralmente uma pessoa que trabalhou 20 anos em contabilidade, ela passou por N situações. Que aí até ajudaram ela nessa organização dos estudos, de como que ela tinha que aprender, como que ela tinha que batalhar a primeira vaga. Então, todos esses skills vão ajudando. E é outra coisa que a gente sempre fala também, né? Numa transição de carreira. Não apague a tua história. Não ache que porque você está entrando na área de programação não vai ser válido falar que você trabalhou 10 anos em padaria. Cara, e na padaria ali você aprendeu um monte de coisa. Valorize isso. Olha, atendimento ao cliente, relacionamento. É um monte de soft skills que o mercado hoje exige e que às vezes as pessoas não estão interessadas em desenvolver. No mínimo, para você trabalhar 20 anos numa padaria, você tem que ter uma disciplina do caramba para acordar cedo. Acordar cedo, horário. Atender as pessoas bem. Exato. Não tem essa de tipo... olha, hoje não vou entregar pão porque não tava com bug aqui na máquina e não vai ter pão na padaria. Cara, mano. A galera chega na padaria, se ela chegar um dia não tiver pão na padaria, ela não vai mais voltar nessa padaria. Que padaria é essa que Amigo, não tem como pão? assim você não tá vendendo pão, velho? Você entendeu? Então não dá, não tem justificativa nisso. Então, acho que essa coisa da transição de carreira para os 40 anos, assim, a gente começou esse diálogo para tirar esses mitos mesmo. Mas tem o lado da galera que está envelhecendo na área, que já está na área também. Que aí a gente começou a trocar a ideia disso também. De você olhar para o lado e falar, putz, 42 anos, sou dev ainda. Sou dev há 30 anos. Aí você fica assim, anos. não tem que virar chefe? Eu tenho que ser coordenador agora, tenho que ser gerente. Eu tenho que virar tech lead, né? Porque... Eu já deveria ter saído, já deveria vão me ser trocar, o head. vão me colocar 2 de 20 no meu lugar. E às vezes você quer continuar dev, você não quer ser chefe. Você pode ser especialista. Você pode ser especialista. É o que a gente estava falando nos episódios passados, é que, tipo, existe a carreira para liderança, existe a carreira especialista. Tem muita coisa na carreira especialista. Nossa, tem demais. Muito cargo, muita coisa que... Chega até, a gente olha para cima assim, vê aquele monte de escada, a gente fica, nossa senhora. Mas assim, tem também de liderança, você escolhe o que você segue. Você deve almejar sempre crescer, para você não ficar no seu lugar por 10 anos, mas não precisa ser para liderança, né? Sim, mas rola essa pressão. Técnico. Rola essa pressão da própria pessoa se questionar, de ela se olhar naquele lugar como programadora e ver que o gerente dela tem 10 anos a menos que ela. Né? Que todo o time dela é composto por uma galera muito mais nova. E aí começa a rolar, às vezes, um desconforto, ou de se a empresa, pelo menos, está olhando para essa diversidade geracional. Né? O que ela pode fazer para preparar tanto as pessoas mais velhas quanto as pessoas mais novas para serem recebidas. Por exemplo, foi a sua tia, né, que está aprendendo. Ela está procurando ainda a oportunidade dela. Aí, vamos supor, eu vou lá, tenho uma vaga e falo, vou contratar e eu vou fazer uma vaga afirmativa só para pessoas 40 a mais. E aí, nisso eu contrato sua tia. Só que aí a sua tia chega, é a questão da diversidade e inclusão, que é o tal do D e I, né, as áreas hoje que a gente tem dentro da empresa. Diversidade é tipo eu falar, ei, tia do Gá, vem pra festa. Aqui, entra aqui na empresa. Tá aqui, ó, pronto, contratada como deve. Inclusão ela entra na empresa, aí todo mundo fala... E é tratada igual. A gente vai chamar a mais velha pra almoçar? Ela é lenta pra aprender. Nossa, ela tem família e ela tem outros compromissos. Esse tipo de conflito parece que... Nossa... que pessoal ruim, né? Isso acontece. Infelizmente acontece. Né? Então, a inclusão na diversidade é você chamar ela para vir trabalhar. A inclusão é você falar,
vou te entregar um bom ambiente de trabalho. As pessoas aqui vão estar preparadas. É a alusão da festa, né? Diversidade. Eu convidei a pessoa para vir para a festa. Não deu bom A pra inclusão... Aí ela fica... A diversidade, ela tá ali na festa, mas ela tá no canto. A inclusão, eu falei, ei, vamos dançar? Vamos participar da festa? Vamos se divertir? Aí todo mundo vai se integrar com você. Então... Tem o papel da empresa de, às vezes, quando ela faz um programa com algum recorte de diversidade, ela não está preparada para receber aquele recorte de diversidade. Mas a gente tem exemplos aí muito legais. Então, no podcast, eu entrevistei a Lori, que ela é tech recruiter numa empresa estrangeira. Então, ela recruta já para trabalhar para gringa. Só que nesse episódio, ela contou de uma história que ela estava, acho que na Ambev Tech, aqui do Brasil mesmo. E a Ambev, ela tem um baita de vamos dizer assim, um legado, mas a Ambev é uma fábrica, então ela tem uma necessidade de programadoras mainframes, COBOL, né? Que é uma linguagem bem antiga, não é uma linguagem de alto nível, como um Java, um C#, um JavaScript. É uma coisa bem mais básica, mais hipercomplexa e que hoje em dia não tem muito uso no mercado. Mas bancos... Mas o sistema já foi escrito assim, alguém tem que manter. Exatamente. É o desenvolvedor legado. E muita gente, muita empresa passou por uma transformação digital para tirar esses mainframes. Vamos dar tudo para Java, vamos dar tudo para C#. Só que chegou numa hora que elas viram que não ia ter como elas tirarem por completo. E que ia ter coisas que iam ser mantidas naquilo. Então, meio que foi um retrocesso de tipo... Não um retrocesso, mas uma mudança. Olha, vai ser mais custoso a gente trocar de linguagem do que a gente tentar manter. Mas como é que eu vou ter esse profissional aqui do COBOL? Não tenho. As empresas começaram a ensinar até COBOL. O Itaú começou a fazer cursos para ensinar COBOL e contratar programadores COBOL. E numa dessas, a Ambev precisava de uma pessoa para COBOL. Aí essa minha amiga lá, a Lori, no episódio lá, ela conta que ela foi atrás e ela encontrou uma mulher no LinkedIn que tinha uma baita de uma experiência em COBOL, anos e anos trabalhando no mercado com COBOL. Aí ela foi abordar, aí ela falou, não, mas olha, eu já estou com mais de 60 anos, estou aposentada, trabalho como professora, hoje eu sou professora de yoga. Aí a minha amiga, tech recruiter marota, né? Falou, não, mas vem cá, vem pelo menos fazer entrevista comigo. Ela foi. E ela foi contratada. E ela tá até hoje trabalhando. Que massa. E assim, uma baita de uma história. A mulher falava que eu tenho a primeira edição impressa do primeiro livro de COBOL escrito no Brasil. Caramba! E hoje ela é amada lá dentro da Ambev, trabalha lá até hoje. A gente quer chamar ela para ser entrevistada. E a empresa estava preparada para receber essa pessoa mais velha, né? Então, assim, se você não dá um treinamento, se você não discute essa pauta dentro da sua empresa, né? E se você não tem essa representatividade dentro da sua empresa, fazer um programa, chamar a pessoa ali para dentro, ela vai ficar no canto. Vai chegar uma hora que ela vai falar, eu não estou me sentindo parte disso, porque ela vai sofrer algum preconceito geracional velado, sabe? É a coisa que eu falo do almoço. Ou, tipo, rolê. Não, terminou de trabalhar também em São Paulo. Vamos para Augusta. A gente vai chamar mais velha? Não, ela é cansada. Ela não tem... Se dá o trabalho de perguntar. Não se dá o trabalho de perguntar se ela não quer ir pro rolê na Augusta, encher a cara e ficar até 6 horas da manhã, capotar na... Por que não? Eu faço isso todo final de semana. Mentira. Mas alguns sim. Então, isso que você falou também da população, ela está envelhecendo no mundo inteiro. Tem estudos que mostram que em 2 décadas, estudos do IBGE, dado brasileiro, que em 2 décadas, mais da metade da população brasileira vai ter 45 anos. Então, o mercado de trabalho está envelhecendo. A gente precisa, né, pensar em como absorver toda essa mão de obra. As pessoas vão continuar trabalhando. A gente falou de aposentadoria. Ela é um complemento, ela não é um fim. E as pessoas que estão envelhecendo na área, para que elas também envelheçam bem, né? Não se sentam pressionadas eu tenho que assumir um cargo de liderança porque eu estou mais velho. Ou eu quero mudar de empresa, eu quero mudar de cargo, eu quero entrar numa empresa, mas, nossa, lá não tem ninguém da minha idade, eu vou ser a única pessoa.
Então, acho que toda a comunidade, o podcast, essas discussões que a gente está levantando vieram para tentar, pelo menos, dialogar sobre esses problemas. Não que a gente tenha todas as soluções, mas o fato de a gente poder trocar ideia... apontar, não, olha, isso aqui existe. Dá caminhos, né? Visibilidade. Só de mostrar que é um fato e que existe, Exato. já ajuda, Sim. já é meio caminho andado já. Porque tem empresas que já falam de questão geracional, mas não focado na área da tecnologia. Sim. A gente tem a Mature, ela fala só de 50 a mais. Esses dias, pela exposição do podcast, do Devs 40 a mais, do evento, a gente acaba se conectando, LinkedIn, né? Veio uma empresa carioca que chama WeAge. Só fala de como envelhecer bem no mercado de negócios. Aí eu descobri que tem uma empresa de saúde online, assim, tipo um atendimento via muito aplicativo, muito hiperconectado, né, automatizado, só focado na saúde de pessoas mais velhas, maduras. Então, você vê que a gente está desenvolvendo um ecossistema de empresas e de negócios focados em idade, né, em pessoas mais maduras. Então, até se a empresa ela entende isso como uma possibilidade de negócio, ela fatura em cima disso. Sim. Né? Se ela tivesse diversidade geracional dentro do seu quadro, ela com certeza ela vai entregar produtos mais diversos e aí ela vai aí já construindo um público que já existe, que já consome e que vai ser muito maior inevitavelmente. Inevitavelmente. A gente vai cada vez ficar mais velho e cada vez vai ter menos pessoas mais novas. As pessoas estão tendo menos filhos, né? Então, tem esse envelhecimento da população. Tem. Não, hoje em dia as pessoas demoram cada vez mais para ter filho e tem cada vez menos filhos. Só você olhar para os seus antepassados. Se você olhar, minha avó já teve... Meu pai é filho de 19 pessoas. Irmão de 19 pessoas. Agora, se minha avó teve, tipo, eu tenho 300 tios, eu tenho, sei lá, 5, 6 tios... Você vai ver os pais deles, então, com tanto de irmão. Era mais ainda. Agora vai ver na tua família, sua mãe, quantos irmãos você tem, entendeu? Se for 3 é muito. Se for 3 já teve muito. Já teve muito, já teve bastante. Em geral, no máximo, para no casal e olhe lá, né? E hoje em dia a galera não tá nem indo mais pro filho. É o pet, né? É a planta. É a planta, pai de planta, pai de pet. Eu acho muito legal a parte de adotar. Porque, Sim. assim, tem muita criança que precisa de uma casa. Por mim, aqueles polêmica, olha o corte pra polêmica. Por mim, eu botava uma lei aí no Brasil. Eu falei, não pode mais ter filho. Adota. Só adota. Agora não vai nascer mais ninguém, já tá super cheio, São Paulo tá lotado. Entendeu? Agora a gente vai adotar, vamos remanejar esse monte de gente que precisa de um lar. Vai cada um pro... pensar em ter filho, vai pro trânsito. Exato. Ou então assim, a cada filho que você tem biologicamente, você adota um. Exato. Ou se você adotou um, eu deixo você ter. Sabe? Fizesse um esquema desse, resolvia aí uma boa parte dos problemas da população e dava uma aliviada no transporte público em São Paulo. Sabe? Não, aqui é grave. Aqui é complicado. Então, eu acho que dá para se resolver dessa forma também. Mas a real é que isso está acontecendo. Sim. É um fato, né? Tipo, a expectativa de vida aumenta, a população fica mais velha. Sim. É um fato. A pirâmide, ela funciona assim. A medicina, né? Tá A possibilitando. gente tá vivendo cada vez mais e mais. A tendência é continuar isso muito mais. E o que você falou até de, tipo, se a pessoa tem um cuidado ali com essa saúde física e mental... Desde que não te desabilite de trabalhar, você provavelmente vai querer trabalhar. E até se a gente estiver falando de pessoas com algum tipo de deficiência, que por algum motivo elas foram impossibilidade de fazer esse trabalho, na área de tecnologia, a gente encontra um mercado muito apto a vários recortes. Sim. Né? Então... Quando eu digo impossibilitar, é realmente impossibilitar mesmo. Não é não ter um membro, entendeu? Isso. Não é No uma mercado de dificuldade, né? você É consegue não com muita poder coisa. Não fazer. poder. Mas para chegar nesse ponto é muito difícil. difícil. Então, a gente tem ali uma área com muitas possibilidades que não tem o porquê fazer esse corte da idade. A partir dali não pode, né? Não tem como. E cada vez mais, também com o acesso que a gente vai tendo hoje, né? O online, as pessoas estão... realmente se descobrindo em idades muito mais tenras.
Sua tia já Acho tinha muito essa legal isso. carreira, depois ela... Poxa, já encaminhei minha vida, já fiz 20 anos na contabilidade, já, sei lá, já tive filhos, já tive família... Deixa eu procurar outra coisa. Deixa eu procurar outra diferenciar um coisa pouco. que agora eu vou me descobrir. Aí a pessoa Se vai deu lá... muito melhor do que todo mundo, praticamente, que eu conheço da minha idade. Porque foi lá, descobriu um negócio, agora tá com tempo ali para vir se dedicar. Aí vem, estudou, aí aparece uma oportunidade de trabalho e a pessoa recomeça a trabalhar, se reinsere no mercado de trabalho com 50, 58 maravilhoso, anos. Silmara. Ou Isso até é. mesmo se matricula num curso, numa faculdade. É economia que essa pessoa, teoricamente, ela estaria fora, mas ela volta a ser ativa, né? E isso é legal, que é uma coisa que a gente está falando mais em específico de, tipo, você sai de outra área e entra para a área de tecnologia, mas isso também pode acontecer ao contrário. Você Sim. sair da área de tecnologia e ir para uma outra área. Pra outra É área. questão de, tipo, você já criou a sua carreira, você já chegou no máximo que você queria chegar. É. E agora, qual é o próximo passo? Não precisa ser na carreira que você tá. Eu, por exemplo, eu tava falando com o pessoal depois que, inclusive, me acharam estranho por causa disso. Mas eu pretendo fazer biologia. Tipo, depois de já estar formada em tecnologia e já fazer tudo. Assim, pretendo fazer deixando biologia. claro, a gente Tá não ali, achou né? estranho isso. É que você ainda não saiu do colegial, ainda não fez a primeira faculdade. A gente achou estranho você já querer fazer a segunda. Não, eu quero... Eu bom. tenho várias coisas. Eu quero ter um bar, eu quero fazer biologia, eu quero fazer muita coisa. Só que, tipo assim, não é uma coisa que eu vou fazer agora e fazer tudo ao mesmo tempo. É uma transição que eu vou fazer depois. Mas você já tem planejado Mas já tem essa planejado. visão de para onde que Entendeu? você quer chegar ali. Porque a gente tem muita coisa nascendo e muita oportunidade aparecendo pra você viver diferentes experiências. Sim. Entendeu? Você vive a Fechar experiência. em uma só, né? Pra quê? Pra quê? Vive a sua vida. Exato. Sabe? A Tipo, vida é plural, né? vive, ganhe diferentes experiências, crie diferentes aprendizados, ache e aprenda diferentes coisas. Porque tem muita coisa que a gente aprende na tecnologia, isso é fato. A gente Sim. vê de tudo, tem muita diversidade, Sim. mas tem muita coisa que a gente não aprende É. na programação. Sim, total. Entendeu? Tem muita coisa. Por exemplo, um dev, ele aprende muito sobre tecnologias, muito sobre esse mercado, mas ele pode não ter uma experiência que, por exemplo, uma enfermeira tem, que é lidar com pessoas que estão Sim. Na próximas grande maioria acontece isso. Né? Entendeu? Então, tipo, é você ter essas diferentes experiências e você ver o mundo de formas diferentes. Ó, a Silvia Coelho, né, minha super amiga, ontem a gente passou o dia num evento e, né, ela mestre em engenharia elétrica, trabalhou como dev, hoje ela é CTO de uma empresa, criou 2 filhos. Aí eu falei, pô, você é uma multimulher, né? Aí ela, não, mas eu não cozinho. E aí agora, ela tá prestes a fazer 50 anos, ela se matriculou num curso de gastronomia. E esse é um sonho meu, porque eu cozinho, mas eu cozinho porque se eu não cozinhar, eu morro. Né? Então eu tenho que aprender a fazer comida. Eu faço cozinho, o básico. pois estou com fome. Né? Pois estou com fome, mas... Por conta disso, que tudo que você precisa ter na sua casa é uma air fryer e uma máquina de fazer arroz. No caso, eu não tenho a air fryer, porque a air fryer pra mim é aquela coisa assim, você compra... Não fica bom, mas você vai falar pra todo mundo que ficou ótimo. É horrível. É horrível. Batata frita na air fryer eu vou ter que defender, gente. Não, é bom. Pão de queijo ruim. também. Pão de queijo é Mas normal. Mas a batata gordurinha frita- a gordura que é o fritadinho tem sempre vai ser melhor. Mas pra você que não sabe fazer um frango, Eu tenho só uma boca de fogão na minha casa e uma panela. é resolvido. Eu que eu resolvo, mas assim, a minha comida é muito saborosa. Só que o prato vai para aquele Instagram, lá, comidas feias. Entendeu? Mas ela me alimenta. É aquele arrozão, aquele feijão, o bife e a salada. Acabou, é o prato tradicional da comida brasileira. Tá Agora, certíssimo. meu sonho é fazer uma gastronomia, meu sonho é estudar moda. Pô, Eu amo moda, só que eu não tenho dinheiro para consumir moda, então eu só amo, não que eu uso. Mas, sabe, Eu amo, acho lindo a Acho camisa de lindo. R$5.000. Muito bonito na estante deles. Adoraria fazer em mim, que eu pudesse ter o cuidado. Então, música é algo que sempre permeou a minha vida e eu tenho vontade de... E eu já venho de uma transição. Né? Eu sou formado em publicidade. Eu trabalhei a boa parte da minha vida como designer mesmo, né? Como web designer. Então, eu era o que depois veio ser chamado de front-end, mas nunca me considerei um programador. Eu vim fazer a minha faculdade em análise de sistemas com 36 anos. E até aí tem um conflito geracional também, que hoje eu percebo isso.
Porque na época eu escolhi uma faculdade em EAD completo. Eles chamam de semipresencial, mas o presencial era que uma vez a cada 2 meses tinha que ir na faculdade fazer a prova. Só, a prova era presencial. Isso, nos EADs, eu acho que... Hoje, né, já chama de EAD completo, né? Eu acho e que eles resolvem online também, né? Nem tem mais isso. Pior que não sei. É. Na minha Tem cabeça EAD ainda tinha que ir completo. para as provas. Tem AD completo e tem híbrido. E tem Esse era depende. semipresencial. O híbrido hoje é que, por exemplo, na faculdade eu dou aula, é um curso híbrido. 3 dias da semana os alunos vão para o presencial e 2 dias são online. Mas eu já quis pegar o EAD inteiro online, porque eu tinha 36 anos, eu já trabalhava loucamente, freneticamente no mercado. Eu falei, eu não vou conseguir sair do meu trabalho e estar 7 horas da noite numa faculdade todo dia em São Paulo. Né? Eu já tinha responsabilidades, então estoura horário, reunião à tarde, não sei o que, compromisso, rolê, que seja. Eu falei, eu não vou, eu vou bombar no primeiro semestre, eu vou estourar de falta, certeza. Mas tinha aquele medinho de tipo, 36 anos, vou entrar na faculdade agora, por mais que seja a minha segunda faculdade, mas ninguém tá sabendo disso. Aí vai ser a minha classe inteira de jovens. E eu vou ficar ali perdido nesse rolê. E eu vinha, e aí olha como é que é a transição de carreira da pessoa, que é normal a gente fazer isso. Eu estava vindo de, acho que 1 ano ou 6 meses, eu tinha acabado de concluir uma pós-graduação em cinema, vídeo e fotografia, presencial. Que eu também já tive um conflito